O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Antônio Carlos Rodrigues do Amaral. Ele é advogado e professor de Direito e vai falar com a gente sobre a necessidade da reforma tributária em meio à pandemia do novo coronavírus. É isso mesmo. Bom dia, professor. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos os ouvintes da Rede Alesp. Professor, por que é tão necessário fazer a reforma tributária neste momento de pandemia? Bom, eu não acho que seja necessário, eu acho ao contrário a fazer a reforma tributária nesse momento de pandemia. Eu acho que quando nós temos uma desestruturação total das contas públicas, quer dizer, nós viemos de uma crise econômica, temos alguns problemas com uma certa crise política. A isso se soma o problema sanitário, enfim, toda a pandemia, com estados que não conseguiram fazer os seus ajustes fiscais, com o governo não tendo mandado a reforma administrativa, o que vale dizer, não houve tratamento, melhor adequação das estruturas do Estado para servir a população. E com gastos emergenciais, o que aumentam ainda mais as estruturas de, enfim, gastos da União, estados e municípios, fazer reforma tributária nesse momento me parece que vai ser apenas, vamos dizer, criar mecanismos para aumento da carga tributária. E no momento em que a sociedade também, enfim, com crise econômica, a sociedade não está produzindo, e os índices de desemprego são muito elevados. Então, neste momento, agora, julho, agosto de 2020, ou ainda durante este ano, não me parece adequado tratarmos de reforma tributária, ainda mais de reforma tributária nas estruturas complexas que estão sendo propostas, seja na Câmara, seja no Senado, seja pelo próprio governo federal. Agora, doutor, como é que o senhor responderia, então, à questão da premência, da necessidade dessa reforma? Porque uma das demandas que se coloca é reduzir a burocracia, justamente para que haja melhor e mais investimento no Brasil, principalmente no momento em que os investimentos até estão fugindo do país de alguma forma, né? Como é que o senhor rebate essa informação? Mas essas reformas vão aumentar a burocracia? Veja bem, então a gente está falando coisas diferentes, porque você nota, a PEC 45, que está na Câmara dos Deputados, ela propõe a unificação de 3 tributos, IPI, o ICMS, o IPI federal, o ICMS estadual, o ISS dos municípios. Ela prevê criar um novo tributo, chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, no nível federal. No Senado, a proposta é pouco parecida, mas é criar uma fusão de 9 tributos, o que torna ainda mais complexa. Mas ambas as propostas, seja a PEC que está na Câmara dos Deputados, seja a PEC que está no Senado Federal, criam novos tributos. Elas criam o IBS e criam mais impostos seletivos em adição a tudo isso que nós temos hoje. Aí há uma fase de transição prevista na PEC 45 de 10 anos e na PEC 110 do Senado de 6 anos. O que vale dizer, durante no mínimo 6 anos pelo Senado ou 10 anos pela Câmara dos Deputados, os contribuintes vão continuar pagando todos os tributos que já existem hoje, cumprindo todas as burocracias que já existem hoje, e aí vão ter mais burocracia com o imposto federal pela PEC da Câmara ou com o imposto estadual novo alargado pela PEC do Senado, além de todo o custo do novo tributo. Então nós vamos ter mais tributo e mais obrigações, e não menos. Percebe? Então eu concordo com você, nós vamos diminuir a burocracia, mas ambas as propostas da Câmara e do Senado aumentam a burocracia. A proposta do governo de criar uma contribuição sobre bens e serviços unificando PIS e COFINS é uma proposta mais tímida, poderia ser até um pouco mais interessante, mas acontece que, contra os estudos da Câmara e do Senado, que entendem que as alíquotas relativas a PIS, COFINS e IPI deveriam ficar em volta de 9% no âmbito do governo federal, quando foi a proposta do governo federal já foi de 12%, o que vale dizer, já aumentou em 20% e 30% a alíquota estimada no âmbito da Câmara e do Senado, principalmente para o setor de serviços, vai pegar escolas, saúde, planos de saúde, entendeu? Quer dizer, você vai aumentar o que? A mensalidade escolar, você vai aumentar o custo de plano de saúde, você vai aumentar o custo de consulta médica durante uma pandemia? Percebe? Quer dizer, parece muito contraditório a proposta que o governo mandou. Essa poderia simplificar um pouco, mas ela causa uma explosão
no aumento da carga tributária. E as propostas da Câmara e do Senado, a PEC 45 e a PEC 110, só vão aumentar mais, vão criar mais tributos, vão criar mais burocracia, com a promessa que daqui 6 anos, pela proposta do Senado, ou 10 anos pela proposta da Câmara, houvesse uma redução de burocracia e de impostos. Agora, nesse sentido, doutor, nova CPMF e imposto digital, ela não poderia reduzir um pouco a burocracia? Qual é a sua opinião? Não, é verdade. A CPME não é um imposto digital. Na verdade, está dando seu nome bonitinho para o imposto sobre transação financeira. Ele é um imposto muito simples, porque ele é cobrado pelo sistema financeiro. O grande problema é a distorção que ela causa na economia. Seja IPMF, seja CPMF, seja agora, essas pequenas alíquotas, elas pressionam a inflação, elas pressionam a taxa de juros, elas induzem a verticalização das empresas, elas não podem ser excluídas da exportação, elas penalizam os mais pobres, porque, embora sejam pequenas, elas vão sendo incluídas no preço do produto final, seja produto de cesta básica, seja produtos, enfim, de luxo. Tanto faz o produto, seja o custo do transporte, a tarifa do ônibus, a tarifa do metrô, o custo do leite, tudo isso aumenta indiretamente por uma CPMF. É um péssimo tributo, não é utilizado praticamente em nenhum país do mundo. A primeira vez que se falou de um tributo parecido com esse foi em 1986, e levaram à época para o presidente Reagan, para o governo Reagan, analisar. Eles analisaram e responderam com um parágrafo, literalmente, essa proposta de criar um grande tributo sobre transações financeiras. Falaram o seguinte: é péssimo, é regressivo, ele prejudica os mais pobres, ele complica, vamos dizer, ele causa complexidade nas transações, porque ela não consegue ser eliminada da ponta final. Então, trocando em miúdos, ela só é simples para cobrar, mas os efeitos na sociedade são muito complexos. E por isso que ela foi derrubada pelo Congresso Nacional, e vamos torcer para que não volte mais um tributo dessa natureza. Doutor Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, professor de Direito do Mackenzie, conversa aqui com a gente sobre a reforma tributária. O senhor teceu algumas críticas aí em relação à reforma, ao momento, inclusive, de se fazer. Qual é o posicionamento, então, que o senhor acredita ser o ideal? Existe um momento mais ideal e uma forma mais ideal de se fazer essa reforma? Eu diria duas coisas. Meados da década de 90, eu comecei a defender 3 transformações no nosso sistema de consumo no Brasil, que é um sistema muito complexo. Era a criação da nota fiscal eletrônica, a harmonização das obrigações acessórias entre os estados e a utilização do número único de contribuinte. A nota fiscal acessória, a eletrônica, enfim, não foi uma ideia minha, foi uma ideia que veio, que havia sido criada quando eu estudava em Harvard. Eu estudei o sistema japonês, e no Japão eles estavam usando a fatura eletrônica. Então, apenas produzi esse estudo para o Brasil. Falei, olha, no Brasil nós podemos ter um sistema semelhante. Então, hoje a nota fiscal eletrônica é um sistema adotado em todo o Brasil. Número único de contribuinte. Se o contribuinte tivesse o mesmo número para todos os estados do Brasil e para a federação, mesmo que nós mantivéssemos os tributos federais hoje e os tributos estaduais da forma que estão, já começaria a haver um princípio de nacionalização do ICMS. E isso pode ser feito por lei ordinária ou pode ser feito por convênio no CONFAS. Não precisa mudar a Constituição. Outra coisa que pode ser feita no nível do CONFAS, dessa organização dos estados, é a organização das obrigações acessórias. O que significa dizer isso? Que a nota fiscal eletrônica teria, vamos dizer, o mesmo formato no Brasil inteiro, as datas de pagamento do tributo seriam iguais no Brasil inteiro, a classificação dos bens e serviços abarcados, colhidos pelo ICMS, seriam iguais no Brasil inteiro, que são temas que hoje geram muito conflito. Eu cheguei a conversar com alguns secretários de Estado no âmbito do CONFAS, por que não se implanta isso? E, na realidade, a resposta que me foi dada é que os estados querem manter o seu poder, eles querem manter a sua estrutura de poder, e eles acham que mantendo datas diferentes ou poder de ditar as datas de pagamento do tributo, a alíquota do tributo, assim por diante, isso tudo dá o que eles entendem ser uma autonomia. Essa autonomia que traz a complexidade do sistema. Então, o que eu quero dizer? Primeiro, nós temos condições de fazer reformas infraconstitucionais que já simplificariam substancialmente a sistemática da tributação do consumo no Brasil. Reforma tributária
constitucional, como esta PEC 45 que está na Câmara e a PEC 110 que estão no Senado, não vão passar, não tem condições de ser debatida. Elas modificam as estruturas de repartição de poder e repartição de receitas entre União, estados e municípios. Então, imagina, se nem para organizar a obrigação acessória, quer dizer, que a burocracia, os estados conseguem fazer um grande acordo, é impossível fazer um grande acordo que modifique todo o nosso sistema estrutural durante a pandemia. Então, nós temos que passar esta pandemia, aí entrando no ano que vem, fazer debates públicos transparentes. Hoje a Câmara e o Senado não estão nem se reunindo. Como que nós vamos fazer uma proposta de profunda alteração de todos os preços relativos do Brasil? Quer dizer, as modificações são tão imensas, não são cirúrgicas, elas são literalmente devastar o sistema e começar um novo. Como que a gente pode fazer isso no momento que deputados e senadores não conseguem nem se reunir pessoalmente para o debate? Essa é a indagação que eu faço e volto a dizer, há soluções próprias do momento, que podem ser infraconstitucionais, que facilitariam muito a vida do contribuinte, trariam segurança jurídica, que não precisam de mudança constitucional e nem aumento de carga tributária. Doutor, eu queria falar um pouquinho também sobre as mudanças que as criptomoedas têm trazido, bitcoins, enfim, nós temos aí blockchain que pode mudar muito esse cenário. Como é que o senhor vê esse futuro, né? Porque governos do mundo inteiro correm atrás para saber como é que vão tributar essas transações cada vez mais eletrônicas e nem sempre sob o olhar aí do poder público. Como é que o senhor vê isso? Então, esse é um debate que está sendo feito mundialmente, que não tem nada a ver com CPMF, tá? Quando a gente fala CPMF, ninguém está no mundo falando em criar assim, transações sobre tributação sobre transação financeira. Não é esta a solução que está sendo vista. O que está se discutindo mundialmente é, primeiro, que não é um problema que nós enfrentamos basicamente no Brasil, que aí nós estamos falando das grandes corporações digitais, Facebook, Apple, Amazon, Google, que na realidade o que elas fazem? Elas transferem as suas sedes para determinados países de baixa tributação. Por exemplo, na Europa muita gente foi para a Irlanda e com isso elas deslocam, que faz parte da comunidade da União Europeia, ou fazia parte da União Europeia, estou nessa fase ainda do Brexit, para ver como que isso vai ficar. Mas, enfim, então essas grandes corporações mudavam suas sedes para determinados países com tributação favorecida e, com isso, elas pegavam todos os lucros, por exemplo, na Europa, e levavam para um país que não tributava ou tributava mais com menor nível de arrecadação e imposto de renda. Também não distribuíam os lucros para a sua matriz principal nos Estados Unidos. O governo Trump fez uma grande mudança em 2018, deu grandes incentivos para que essas corporações americanas reintegrassem dinheiro nos Estados Unidos com uma tributação mais baixa. Ele trouxe bilhões e bilhões e bilhões de dólares para a economia norte-americana, que foi um dos grandes responsáveis por, em 2018, 2019, também temos esse grande boom econômico nos Estados Unidos, que agora foi atingido pela pandemia, mas já está se recompondo, né? Já se analisa que no próximo semestre, neste semestre, no início do ano que vem, a economia já deva ter encontrado um compasso de crescimento novamente. Então, de fato, as criptomoedas são desafiantes? São, mas como foram também os cartões de crédito? As criptomoedas são apenas uma mudança na formatação, vamos dizer, dos meios de pagamento, mas não das transferências de produtos, né? Quer dizer, os produtos as pessoas continuam adquirindo. Né? Se eu compro uma geladeira, se eu paguei por criptomoeda ou não, na prática a geladeira precisa ser entregue na minha casa. Ela precisa vir acobertada com uma nota fiscal. Então nós temos esse problema mais no campo dos serviços, mais no campo da desintermediação financeira, problemas com lavagem de dinheiro, enfim. Por isso que o mundo está estudando quais são os melhores mecanismos. Colocar essas empresas um pouco como responsáveis pelo recolhimento de tributos. Mas se você analisar no Brasil, tudo que você comprar por meio eletrônico, na realidade está vindo com nota fiscal e você está pagando os impostos relativos, né, a essas compras de bens e serviços no Brasil. O grande problema que o mundo analisa são as transações
digitais internacionais no campo de serviços, que não é bem o problema que o Brasil está enfrentando ainda nesse momento. Tá certo. Nós conversamos então com Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, que é professor de Direito do Mackenzie. Ele então que prestou aí importantes esclarecimentos sobre a reforma tributária aí em meio à pandemia. Professor, obrigada pela sua participação conosco e até a próxima. Um bom dia à disposição da LESP, como sempre.